Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o número π, né? O π que vale 3,14, 15, 92 e assim por diante, né? Ou seja, o π é um número decimal com representação infinita, né? Representação decimal infinita e não periódica, o que faz dele um número irracional, certo, pessoal? A grande dúvida, às vezes, que surge nos alunos é o seguinte: por que o π vale 3,14? Né? De onde é que surgiu esse valor 3,14? Pessoal, nessa aula de hoje, né, nós temos a intenção de tentar responder, tá, a essa pergunta, tá? Por que o π vale 3,14? Bom, pessoal, para isso, nós vamos trabalhar aqui com circunferências, nós vamos fazer o uso aqui de circunferências, porque o π ele está intimamente relacionado com o estudo de circunferências, certo? E também com o estudo da trigonometria, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Para a gente poder entender essa ideia, então, né, do porquê que o π vale 3,14, vamos pegar aqui uma circunferência, certo, pessoal? Ok? Uma circunferência de tamanho qualquer. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa aqui vermelhinha aqui, né, pessoal? Desenhando ela. Vou desenhar agora também, pessoal, uma circunferência um pouco maior, tá, pessoal? Vamos colocar ela aqui agora de azul, certo? Bom, então, desenhando aqui uma outra circunferência, né, um pouquinho maior, tá aqui, certo? E vamos desenhar uma terceira circunferência também, tá, pessoal? Um pouquinho maior do que essa aqui também, tá? Aí, beleza, eu acho que isso aqui já dá. Vamos desenhar essa de verde, tá, galera? Vou desenhar essa outra circunferência aqui de verde. Vamos ver se não vai interceptar a outra. Não, não interceptou. Beleza. Pessoal, percebam aqui então que nós temos três circunferências, tá? Uma pequena, uma média e uma grande, tá? Pessoal, em qualquer uma dessas três circunferências, nós vamos conseguir determinar esse valor π, que é o 3,14. Ou seja, pessoal, o π, que vale 3,14, é um valor que sempre vai acontecer em qualquer circunferência, independentemente do tamanho dela, seja ela muito pequena, seja ela ou muito grande, certo? Bom, mas como é que é identificado então, professor, esse π? Primeiramente, vamos falar de alguns elementos, né, da circunferência. Bom, pessoal, toda a nossa circunferência, se nós observarmos aqui, né, pessoal, se a gente pegar a partir desse ponto aqui, por exemplo, certo? E a gente caminhar aqui por toda a borda da circunferência, o que nós estamos fazendo, pessoal? Nós estamos aqui caminhando, né, pelo comprimento da circunferência, certo? Isso vale aqui para essa circunferência pequena, né? Isso aqui também vale, por exemplo, para essa circunferência média. Se nós caminharmos aqui, ó, na borda da circunferência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando pelo comprimento da circunferência, tá? Então, pessoal, quer dizer que isso aqui, tá, significa o comprimento da circunferência, ok? Beleza. Bom, pessoal, se nós também, tá, traçarmos aqui um segmento de reta de um lado a outro da circunferência e passando exatamente pelo seu centro, nós vamos ter aqui uma coisa chamada diâmetro, tá? Esse é outro elemento da circunferência, tá, pessoal? Então, olha só aqui, galera. Se eu pegar aqui, ó, de um lado a outro da minha circunferência, passando pelo centro, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, então, um diâmetro, certo? O mesmo acontece aqui nessa circunferência grande, tá, pessoal? Se eu traçar um segmento de reta de um lado a outro aqui, tá, pessoal? Observem que eu tenho um diâmetro, tá? Então, o que a gente já entendeu aqui, tá, pessoal? Nós já entendemos o seguinte, que eu tenho o comprimento da circunferência e eu tenho o diâmetro da circunferência, não é isso, pessoal? Beleza. Galera, o valor do π, ele é sempre calculado da seguinte maneira. Você pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo seu diâmetro, certo? Nesta circunferência pequena, se nós pegássemos uma fita métrica, tá, pessoal, e medíssemos todo o comprimento dessa circunferência e dividíssemos pelo seu diâmetro, com certeza o resultado seria 3,14, 15, 92 e assim por diante, certo? Bom, pessoal, o mesmo vai acontecer aqui, olha, com essa circunferência, né, azul, essa circunferência média. Pessoal, o π aqui, ó, vai ser calculado da seguinte maneira: o comprimento aqui dividido pelo diâmetro, certo, pessoal? Então, se a gente pegar aqui o comprimento dessa circunferência todinha e dividir pelo valor do seu diâmetro, com certeza, pessoal, nós também vamos encontrar o mesmo valor π, 3,14, 15, 92 e assim por diante. Aqui, pessoal, nessa circunferência maior, certo? Pessoal, se nós pegarmos aqui, então, olha, né, o valor π aqui pode ser calculado, né, pegando-se o comprimento e dividindo-se pelo diâmetro. Então, quer dizer, pessoal, que independentemente do tamanho de uma circunferência, tá, pessoal?
Se a gente pegar sempre o comprimento e dividir pelo diâmetro, nós vamos encontrar esse valor 3,14, certo? Então essa é uma característica que sempre vai acontecer nas circunferências. E como sempre, tá, pessoal, independentemente do resultado, sempre dá esse 3,14, né? Então esse valor π ele é um valor já constante que vale a pena qualquer aluno memorizar, tá, pessoal? Para a gente poder já saber dele na hora da prova ou fazer algum outro cálculo, certo? Beleza, pessoal? Bom, pessoal, para a gente poder entender melhor, né, do porquê que o π também vale 3,14, vamos ter aqui uma outra ideia, desenvolver uma outra ideia para a gente poder compreender o porquê que esse carinha sempre vale 3,14, certo, pessoal? Para isso, pessoal, nós vamos construir aqui uma circunferência, tá, de 10 centímetros, tá, com tamanho 10 centímetros. Vamos puxar aqui o compasso até atingir 10 centímetros. Beleza, atingimos 10 centímetros, tá, pessoal? Vamos fazer aqui, então, a nossa circunferência, cujo raio vale 10 centímetros, tá, pessoal? Ok? Opa, puxar mais um pouquinho aqui para cima, aí 10 centímetros, certo? Bom, pessoal, puxar o compasso aqui agora para o lado, que nós não vamos utilizar esse compasso por enquanto, tá ok? E vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da tela para a gente poder ver a circunferência completa, tá ok? Então tá aqui a circunferência completa. Muito bem. Pessoal, percebam aqui então que eu construí uma circunferência, né, cujo raio vale 10 centímetros. Bora traçar aqui um raio, tá, pessoal? Ok? Bora colocar aqui um raio para a gente poder também estudar melhor essa ideia, certo? Bom, pessoal, nós sabemos então que do centro até a extremidade da circunferência, nós temos o valor do raio, não é isso? Então isso aqui, tá, pessoal, é o valor... Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Colocar aqui a caneta, muito bem. Então nós temos aqui o valor do raio, certo, pessoal? E esse raio nosso aqui, ele vale 10 centímetros, ok? Só que eu não vou trabalhar, pessoal, com esse 10 centímetros, tá bom? Eu vou trabalhar com o valor de 1 decímetro, tudo bem, pessoal? 1 decímetro, tá certo? Então essa ideia aqui, tá, pessoal? Ela vai ser interessante eu trabalhar com raio valendo 1 decímetro, porque ele é um valor unitário, né? Então é mais fácil, as continhas vão ficar mais fáceis quando eu trabalho com 1 do que com 10. Apesar que qualquer multiplicação por 10 também é muito fácil. Mas para a gente poder entender a ideia que eu quero passar para vocês, é melhor trabalharmos com raio valendo 1 decímetro, certo? Muito bem, pessoal. Bom, galera, gostaria de fazer uma pergunta aqui agora para vocês. Nós já entendemos, tá, que isso aqui, né, quando eu caminho, né, pela extremidade da circunferência aqui, né, e chego ao meu ponto inicial, eu estou caminhando pelo comprimento da circunferência, não é isso? Tá, muito bem. E nós também já sabemos, tá, pessoal, que a regrinha para calcular o comprimento de uma circunferência é o 2πr, não é isso? Tá. Então, olha só, pessoal, vejam bem. O comprimento da circunferência ele é calculado por esta regra. Neste exercício aqui, né, nessa ideia que eu estou passando para vocês, o comprimento dessa circunferência, então, vai ser o seguinte, 2 vezes, né, pessoal, o nosso π, ele sempre vale 3,14, não é isso? E o nosso raio vale 1, correto? O comprimento, então, vai valer aqui, ó, 6,28 vezes 1, correto? E aqui, para finalizar, 6,28 decímetros, não é isso, pessoal? Beleza. Tá, vamos lá então. Bom, galera, vejam bem, a pergunta que eu falei que ia fazer, né, e acabei não fazendo é a seguinte. Pessoal, imaginem aqui, né, nós temos uma circunferência, não interessa o tamanho dessa circunferência, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser com raio 5 centímetros, 20 centímetros ou, né, 10 centímetros, igual está aqui. E nós estamos trabalhando especificamente com o valor de 1 decímetro, tudo bem? A pergunta é a seguinte, pessoal. Se vocês pegassem aqui, ó, esse tamanho do raio aqui que nós estamos vendo aqui, certo? Esse tamanho do raio. E tentasse colocar esse tamanho do raio sobre a borda da circunferência, pessoal. Quantos raios vocês acham que caberiam na borda dessa circunferência, pessoal? Vocês acham que caberiam, sei lá, 4, 5, 6, 8, 10 raios? Quantos raios vocês imaginam, tá, pessoal, que caberiam aqui em cima da borda dessa circunferência? Essa pergunta ela é extremamente importante, pessoal, para a gente poder entender o porquê que o π vale 3,14, tudo bem? Tá, pessoal. Então, vamos fazer essa ideia aqui juntos, tá? Vamos aqui descobrir quantos raios eu consigo colocar em cima da borda dessa circunferência, beleza? Bom, pessoal, eu já fiz aqui algumas marcações, né, na nossa circunferência, tá? E vejam só, pessoal,
Se eu pegar aqui então, tá, pessoal, o meu raio, certo? Se eu pegar aqui o tamanho do meu raio e tentar colocar aqui em cima da borda da circunferência, pessoal, percebam que eu vou conseguir colocar aqui, ó, galera, ó. Eu vou colocar aqui, vou conseguir colocar um raio, certo? Eu vou conseguir colocar aqui, ó, mais um outro raio, já são 2. Daqui até aqui eu vou conseguir colocar mais um raio, são 3 raios já. Daqui, pessoal, até aqui eu vou conseguir colocar mais um raio, são 4 raios. Daqui até aqui, tá, pessoal? Eu conseguiria colocar mais um raio, já são 5, certo? E daqui até aqui, tá, pessoal? Eu conseguiria colocar mais um raio, já são 6 raios. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, então? Até aqui, tá, pessoal? Eu já consegui colocar 6 raios na borda da minha circunferência, certo? E tá faltando, então, tá, galera? Ficou faltando, então, ó, esse pedacinho aqui, não é isso? Que não dá um raio completo, concordam? Ele dá só um pedaço do raio. Pessoal, vejam bem. Vamos analisar aqui agora esse resultado que eu tenho aqui, ó. Quando eu calculei o comprimento da circunferência com o raio valendo 1 decímetro, tá? Qual foi o comprimento da circunferência que nós chegamos? Tá, pessoal? 6,28 decímetros. Prestem atenção, pessoal. O meu raio que eu falei aqui para nós, ó, eu não coloquei o meu raio valendo 1 decímetro, não foi isso que eu falei para vocês? Beleza. Pessoal, se a gente pegar uma circunferência cujo raio vale 1 centímetro, né, 1 metro, 1 quilômetro, alguma coisa, quando a gente calcular esse comprimento, a gente vai perceber que o comprimento sempre vai dar 6,28 centímetros, 6,28 metros, 6,28 quilômetros e assim por diante, certo? O que isso significa? Pessoal, significa que na extremidade da minha circunferência cabem 6,28 raios, certo? Em toda a circunferência, seja ela grande ou pequena, pessoal, sempre vai caber 6,28 raios, ou seja, são 6 raios completos e mais um pedacinho ali, né? Se, por exemplo, se fosse o raio de 1 metro, por exemplo, né? Esse pedacinho aqui que nós estamos falando seria de 28 centímetros, tá? Como o meu raio aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, vale 10 centímetros, tá, pessoal? Esse pedacinho pequenininho aqui que nós estamos falando, tá, galera? Ele seria 2,8 centímetros, tá, pessoal? Então, prestem atenção, galera, agora no que eu vou falar com vocês. A minha circunferência, tá, pessoal? A minha circunferência completa, ela vale 6,28 raios, não é isso que nós estamos falando? A minha circunferência completa vale 6,28 raios. Agora, pessoal, veja bem, nós sabemos que nós temos também a metade da circunferência, não temos? Olha só aqui, galera. Vocês concordam que esse segmento de reta agora em verde que eu tracei aqui, ele representa a metade da circunferência? Tá. Pessoal, se nós pararmos para observar aqui agora, tá? O que eu tenho aqui, nesta metade da circunferência, eu vou ter um raio, eu vou ter aqui 2 raios, eu vou ter aqui 3 raios e vou ter aqui 3 raios, né, aqui. E vou ter esse pedacinho pequenininho aqui, certo? Pessoal, vejam bem então. A metade da circunferência vale 3 raios completos, certo? E mais um pedacinho. Tá, pessoal, vamos entender o seguinte. Se toda a minha circunferência são, tá, pessoal, 6,28 raios, tá, então circunferência completa 6,28 raios. Então a metade dessa circunferência vai valer quanto, pessoal? A metade dessa circunferência, ela vai valer, tá, pessoal, para nós, ela vai valer para nós, tá, pessoal, 3,14, não é isso, galera? Então é isso que nós temos, tá, pessoal, quando eu falo do raio. Então eu vou ter aqui 3,14, certo? Então olha só, pessoal, esta é a relação existente entre o π, tá, pessoal? Né, que é o comprimento dividido pelo diâmetro, e que a gente sabe que vai dar 3,14, tá, pessoal? Ou seja, por que o π sempre vale 3,14? Porque sempre na metade da circunferência, pessoal, vão caber 3 raios e mais um pedacinho. Que pedacinho seria esse, né? 0,14, né, daquele raio completo.
Então isso sempre vai acontecer em qualquer circunferência, tá? E é exatamente por isso também, tá, pessoal, que nós temos a seguinte relação. O π, ele sempre vai valer 3,14 e o π também sempre vai valer 180 graus, não é isso? Por que que existe essa relação, pessoal? Vamos lá, olha. Uma circunferência completa vale quantos graus, pessoal? Uma circunferência completa, ela vale 360 graus, não é isso? Beleza. A metade da circunferência, que é esse ponto aqui, ó, justamente, então ele não vai valer 180 graus, não é isso? Beleza. Então, olha só, galera, mas exatamente na metade da circunferência, eu não tenho o meu π que vale 3,14, que são 3,14 raios. Então, pessoal, existe também essa relação entre o π, que é o 3,14, certo, pessoal? E que ele também é a mesma coisa que os 180 graus, porque essas duas situações aqui representam a metade da circunferência, certo, galera? E essa relação ela é extremamente importante quando nós estivermos estudando trigonometria, tá, pessoal? Porque aí, né, quando eu falo que o π vale 3,14, aí eu estou falando que o π aqui, então, né, pessoal, eu estou dando essa informação em 3,14, eu estou falando em radianos, certo? E quando eu falo que o π vale 180 graus, né, pessoal, eu estou falando disso aqui, né, em medidas de graus. São duas unidades diferentes para a gente poder medir, tá, pessoal, ângulos, que vai ser muito útil lá no estudo da trigonometria, tá, pessoal? Eu espero, então, que com a ideia que foi apresentada anteriormente e essa ideia aqui agora de dividir toda a circunferência em raios, né, você tenha entendido um pouco melhor como é que surgiu, então, essa ideia do π valer 3,14. Independentemente do tamanho da circunferência, pessoal, certo? Sempre na borda da circunferência vão caber aliás, em toda a circunferência vão caber 6,28 raios. Então é óbvio que na metade serão 3,14. Beleza, pessoal?